Você vai precisar identificar qual é a sua situação e principalmente qual é a sua empregabilidade. Eu vou explicar direitinho para você entender e calcular qual é o valor necessário para você ter na sua reserva de emergência. E aí eu vou citar três situações, três perfis para você se identificar. O primeiro deles é o servidor público concursado, tá? Gente, o servidor público concursado, ele tem um alto grau de empregabilidade, ou seja, somente em uma situação bem extrema que ele será demitido, né? Em outras palavras, só se ele fizer uma grande besteira, que aí ele vai ter a demissão dele. Caso contrário, ele vai ter o emprego dele pelo resto da vida, tá? Então, ele tem um grau de empregabilidade muito elevado, muito alto, tá? E, principalmente, servidores públicos, eles têm acesso a um plano de saúde, ou seja, esses dois fatores já eliminou praticamente 100% dos principais causadores de imprevistos financeiros, que é o desemprego e problemas relacionados à saúde. Então, neste caso, nós do Vida de Valor, orientamos para servidores públicos concursados, ele precisa ter na reserva de emergência, no máximo, 3 meses do seu salário, tá? Se ele tem um salário, uma renda familiar total de 10 mil, e eu utilizo sempre 10 mil para facilitar os cálculos, ele precisa ter na reserva de emergência algo em torno de 30 mil reais, tá? Mais do que isso não é necessário, mas os valores adicionais a 30 mil, ele já pode direcionar para investimentos mais rentáveis, tá? Agora, já o caso de funcionários de empresas privadas, tá? Ou até mesmo empresários de empresas consolidadas que não têm a mesma empregabilidade de um servidor público concursado, ele já precisa ter uma reserva de emergência maior, tá? E aí nós orientamos que seja um valor de até 6 vezes o custo, o padrão de vida. Então, pegando o mesmo exemplo do servidor público de 10 mil, ele precisaria ter 60 mil reais, tá? Porque o risco de emprego é maior. Olha só, e a Jéssica citou muito bem no início da live, sobre a questão do que aconteceu esse ano, tá? Por mais que você seja um ótimo funcionário de uma empresa privada, existem situações que fogem do seu controle, tá? E foi exatamente o que aconteceu esse ano. Muitas pessoas demitiram bons funcionários, né? Por questões de estabilidade financeira, estabilidade no mercado e tudo mais. Então, tiveram que demitir até os bons funcionários. Então, a gente orienta que, neste caso de empregado de empresas privadas e até mesmo empresários de empresas consolidadas tenham, no mínimo, de 6 vezes o valor do seu salário, tá bom? Já o caso de profissionais autônomos ou até mesmo microempreendedores individuais, a gente orienta que a reserva de emergência seja de 12 meses. Por quê? Porque não tem nenhuma segurança no emprego, tá? Hoje pode vender, amanhã não, né? Geralmente essas pessoas não têm um acesso ao plano de saúde, então também estão vulneráveis também na questão que diz respeito a problemas de saúde. Então, por isso que o valor do fundo de reserva, né, da reserva de emergência, ela deve ser maior para esse tipo de pessoas que trabalham como profissional liberal, profissional autônomo ou até mesmo microempreendedor individual. Ficou fácil? Você tem alguma dúvida? Se você tiver, será que eu não entendi? Você pode fazer suas perguntas, tá bom?